Bom dia, gurias, tudo bem? Bom Prazer estar aqui com dia! vocês hoje. Esse dia frio, todo mundo interessado em melhorar, em crescer. Rose, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando com tantas mulheres empreendedoras, que por sinal é bem o meu nicho de negócio. Eu tenho um grande prazer de trabalhar com finanças, sendo mulher, porque a gente sabe que são poucas mulheres que atuam na área de finanças. Então é muito bom estar aqui falando de mulher para mulher e poder trazer alguns insights, né? Como a Rose falou, hoje não é nenhuma apresentação formal, não é um workshop, nenhuma palestra, mas eu vou trazer alguns pontos que podem conectar com o que vocês estão passando. Né? Eu vou trazer a minha formação para vocês me conhecerem melhor, minhas redes sociais e também quais os produtos que eu e a Rose conversamos, chegamos em condições especiais para oferecer para vocês e entender o que faz sentido para cada um. Certo? Todas me ouvem bem? Sim? Pessoal, então por que que eu comecei? Por que que eu quis ser consultora financeira? Desde os 10 anos, eu queria trabalhar com a questão de organização financeira, porque eu via no Fantástico, vocês já devem ter visto aquele quadro, em que um economista pegava as famílias e ajudava elas a se organizar financeiramente, né? Então, eu quis trabalhar com isso desde os meus 10 anos, eu botei na cabeça que eu queria fazer economia e nunca mais mudei. Só que na faculdade de economia, né, eu sou formada em ciências econômicas pela URGS, na faculdade de economia, a gente não vê a parte de economia doméstica, de organização financeira, pessoal, empresarial, a gente não vê. Né? A gente vê mais mercado, ações e, enfim. Então, sou graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Morei, vocês estão em Porto Alegre, né? Morei em Porto Alegre por 5 anos. Mas, no final da faculdade, percebi, nossa, mas eu não estudei nada do que eu quero trabalhar e sempre quis. Então, fui buscar uma especialização, né, em educação financeira pelo Instituto Soper. Finalizei a formação, já começando, já trabalhando com educação financeira, com organização financeira, pessoal, empresarial, para endividamento. Né? Nesse meio tempo, fiz também o MBA em gestão do agronegócio e este ano fiz uma especialização em finanças comportamentais pelo Instituto Neuroeconomia. Por que, que eu fui buscar essa especialização tão pontual em finanças comportamentais? Porque, gente, em 5 anos de atuação, a melhor planilha não funciona, o melhor aplicativo de controle de gastos não funciona, o melhor caderninho não funciona. Por quê? Porque independente de ter aptidão ou não com números e com planilhas, o que é decisivo na nossa prosperidade financeira é o nosso relacionamento com o dinheiro, o nosso comportamento. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, dinheiro não é número, dinheiro não é matemática, dinheiro é comportamento. E é por esse motivo que existem economistas endividados, contadores endividados, engenheiros endividados. Porque tu ser bom em matemática não vai definir o teu bom relacionamento com o teu dinheiro e a administração, inclusive da tua empresa. A gente vê muitas empresas com muito sucesso, muita, né, tendência de ser promissora, quebrando por falta de gestão. Então a questão é essa: dinheiro é comportamento. E essa é a base do meu método, independente da escolha, das opções ali que eu vou passar, todas elas são baseadas em comportamento. Então, como a gente consegue tornar a organização financeira e a gestão financeira saudável um hábito na nossa vida? Para que as nossas decisões automáticas, 95% das decisões que nós tomamos em um dia são automáticas. Então, para que as nossas decisões automáticas sejam baseadas em comportamentos financeiros saudáveis. Então, falei um pouquinho sobre a minha formação. Minha experiência de mercado, né? Trabalhei em setores de compras e setores financeiros de empresas privadas, nacionais e multinacionais. Fui consultora de governança e gestão econômica e financeira para o agronegócio na Safras e Cifras. Não sei se vocês conhecem essa empresa, uma empresa nacional que agora está expandindo para o exterior. Atuei durante 2 anos lá. E, nesse meio tempo, sempre atuei com a consultoria no segundo turno. Faz 2 anos que eu fiz a transição do CLT para trabalhar exclusivamente com a minha consultoria. Então, faço mentorias financeiras comportamentais individuais, para casais, para empresas, casos de endividamento, análise de viabilidade de novos negócios. E às vezes faço tudo isso junto. Então, às vezes é um casal que tem 3 negócios, tem endividamento e a gente vai organizando todas as pontas aos pouquinhos. Por que eu trouxe isso?
Porque, embora a Rose esteja me indicando hoje, vocês precisam saber quem é que está falando com vocês. Né? Então, tenho uma cara de 15 anos, mas não tenho 15, tenho 26. Trabalho já há 5 anos com isso, e no dia a dia, eu vi muitas pessoas sofrendo com a culpa pelo endividamento, sofrendo com a culpa por ter um negócio que dava muito certo, e de um dia para o outro, começou a dar prejuízo. Eu vejo as pessoas que perdem o sono de noite, as pessoas que não têm mais uma boa relação com os maridos ou com os filhos, porque não param de pensar na dívida, que não conseguem vender porque só pensam nessa dívida. São médicos, são dentistas, são donas de lojas, as mais inúmeras profissões, gente. A gente acha que médico, porque ganha bem, nunca vai ter problema financeiro. Aí que tá o engano. A pessoa ela tem um comportamento financeiro desregulado, ela pode ganhar 50 mil, que ela vai gastar 52. Então, a questão não é a quantidade de dinheiro que a gente recebe, e sim como a gente administra esse dinheiro. Eu já atendi muitos clientes que recebiam 3 mil reais e tinham muito mais dinheiro guardado do que outros que recebiam 40 mil por mês. Por quê? Porque é o comportamento e não a quantidade de dinheiro que vai definir a forma de gerir ele. Então, Andresa, a gente tem casos assim de que eu ouço às vezes a consultora diz assim: ah, mas para ganhar dinheiro em Mary Kay só se tu for diretor. E não é verdade. Tu pode ganhar muito bem como consultora e tu pode ganhar muito bem como diretora e não administrar bem o dinheiro, né? Então, exatamente. Isso é bem importante. E até, né, Rosa, às vezes as pessoas ficam esperando assim, mas quando eu for diretora, eu vou conseguir guardar dinheiro. Quando? Na verdade, não. Se tu administra bem um salário de 3 mil, tu vai administrar bem um salário de 10, um de 30 e um de 50. E o contrário também é verdadeiro. A gente precisa saber viver com o que a gente tem, né? Por mais que seja uma questão inerente, até conversamos bastante aquele dia sobre isso, né, Rose? Inerente ao ser humano de pertencer a um grupo. Hoje a internet, as mídias, os influencers, eles fazem com que a gente tenha uma necessidade ainda maior de prova social, de status, de fazer o que todo mundo está fazendo. E isso atrapalha demais a vida da gente, demais. Porque às vezes a gente quer consumir algo que a gente não tem condições de consumir. E a gente vai deixar destapadas outras partes mais importantes. Eu vejo muitas pessoas que não estão conseguindo pagar a conta de luz, o aluguel, mas compraram uma roupa porque a influencer postou, compraram, né, alguma coisa porque uma amiga tem e aí ela tem que pertencer, precisa ter aquilo ali também. Então, é óbvio que a gente vai continuar tentando pertencer, mas quando a gente torna consciente o que por muito tempo esteve inconsciente, a gente consegue perceber melhor. Nossa, mas será que isso faz sentido para mim? Ou será que isso faz sentido para minha amiga e para mim, na minha atual circunstância, não cabe no meu orçamento? Né? Então, refletir sobre esses pontos sempre vai ser uma base. Aqui alguns depoimentos que eu trouxe para vocês das minhas clientes, ó. Então, essa daqui é uma cliente que começou essa semana. Ela fez a primeira consultoria essa semana. E aí é um caso bem grave de endividamento, assim, né? Ela é funcionária pública, tem vários consignados, mas pode ser, relaciona com qualquer pessoa que tenha vários empréstimos, que a renda começa a ficar reduzida. E o que ela disse, né? A gente identificou que a principal dor dela era consumir, como ela estava ansiosa pela falta de dinheiro, ela consumia muito doce para descontar o estresse dela. Tem pessoas que vão consumir muito cosmético, tem outras que vão consumir muita roupa. Cada pessoa tem a sua forma, né, de viver a ansiedade. E a gente acaba se tornando impulsivo. É um pensamento do túnel da escassez, né, Rose, como nós falamos. O que é o túnel da escassez? Vocês já ouviram falar nesse conceito? Túnel da escassez. Sim. O que é, né? Então, explicando basicamente, eu tenho falta de algum recurso, ou energia, ou dinheiro, ou tempo. O que o meu cérebro vai fazer? Vai focar na emergência. É a mesma coisa, gente. Um filho de vocês, um vizinho de vocês, sofre um acidente. O que vocês vão fazer? Vocês vão focar em atender essa pessoa e deixa a panela no fogo, enfim. A gente vai sair correndo e vai focar naquela emergência. Então, faltou dinheiro para pagar o cartão de crédito dia 10. O que eu vou fazer? Eu vou focar em pagar aquele cartão de crédito dia 10. Talvez vá atrasar a conta de luz. Talvez eu vou ter comprado alguma coisa que apareceu num anúncio no Instagram ali rápido, porque eu tô com aquela mente só lá na fatura, não tô pensando direitinho sobre o que eu realmente preciso comprar, posso comprar.
isso vai acontecer o quê? Vou virar o ciclo de novo de falta de dinheiro. Aí vou começar a trabalhar enlouquecida para ganhar mais dinheiro, vai me faltar tempo. E eu vou continuar tomando decisões financeiras erradas porque eu estou num túnel de escassez. E como que a gente sai dele? Tendo consciência das nossas ações. E com ajuda é mais fácil, né, gente? Então, entendendo por que eu tomei essa decisão errada nesse dia, o que aconteceu? Será que eu briguei com meu marido? Será que eu tive um estresse com uma pessoa que eu estava durante o dia que eu fui vender, a pessoa não me pagou, eu me estressei? Então, o que será que aconteceu naquele dia para me fazer tomar decisões impulsivas? E esse é o ponto, né? Entender que as nossas emoções estão diretamente ligadas com a nossa relação com o dinheiro. Então, eu tô feliz, eu vou querer pedir um lanche, eu tô triste, eu vou passar na Cacau Show pegar um chocolate, né? E a gente podia mudar isso, né? Se a gente tornar consciente, de repente, assim, eu tô triste, eu vou fazer uma maquiagem bem bonita, vou botar um batom vermelho e vou me olhar no espelho e vou me sentir mais feliz. Não preciso obrigatoriamente comprar alguma coisa. A gente pode ressignificar as nossas Olha, formas. limpeza, eu gostei bastante. Sessão de cuidado com a pele para administrar bem o dinheiro. Então, na verdade, olha no espelho, né? Fica bem bonita para tomar decisões, né? Exato. Então, assim, é naquele tempo que tu tá ali fazendo teu skincare, tu já pensa diferente sobre ti, tu já pensa que tu tá te cuidando, né? Tu já resfria a cabeça, não toma decisão de cabeça quente. Então, se sente mais capaz. Até eu tava lendo no livro Rápido e Devagar, que é um livro muito interessante sobre essa questão das emoções e comportamentos. E tem uma pesquisa que eles forçaram pessoas a ficar em posição de sorriso, então puxaram coisas assim, e outras para ficar em posições assim, contraída. As pessoas que estavam na posição de sorriso acharam uma mesma imagem mais engraçada do que as outras que estavam com o rosto contraído em posição de tristeza. Então, o que isso significa? Que o nosso cérebro toma muitas decisões baseadas em coisas bobas, que não são coisas realmente funcionais. Então, de repente, se eu estou maquiada ali, se eu estou me sentindo mais poderosa, mais capaz, será que eu não vou acreditar mais em mim para tomar decisões financeiras melhores? Tá Com dando certeza, não tem dúvida. Então, assim, se eu estou com o exercício em dia, se eu estou me alimentando bem, a tendência é que eu consiga pensar, acalmar, não, peraí, nem tudo está perdido. Mas quando eu entro, então, o que eu quero dizer para vocês? Quando vocês estão numa situação de endividamento, eu sei como é que você se sente. Parece que tudo dá errado. Porque tu não tem dinheiro para pegar o Uber para ir vender os teus produtos, tu não tem dinheiro, né, para pagar a conta da internet, daqui a pouco tu já tem medo de cortarem a tua internet, então parece que tudo dá errado, mas tem como sair disso, né? Com o auxílio correto, não é o auxílio da irmã, do marido, que, né, vai botar o julgamento dele ali, nem da amiga que tem uma realidade diferente, é um auxílio profissional especializado. Aqui, ó, uma cliente minha que é empreendedora. Então, só para ressaltar que estou muito contente com nossa mentoria, que pretendo não te abandonar e que hoje durmo tranquila nas noites em saber que estou no caminho certo. Sei que ainda não alcancei meu objetivo, mas vejo que estou no caminho. Então é isso, é ter tranquilidade para tomar decisão. Qual é o tamanho do pedido que eu faço esse mês? Será que eu posso aproveitar essa promoção? Será que eu não vou me descapitalizar? Então, são várias pequenas decisões que o nosso cérebro sofre muito para tomar. É um gasto de energia enorme, por isso que a gente vai postergando e deixando até o último minuto para não precisar passar por essa questão difícil. É que nem estudar para a prova. A gente deixa para estudar em 2 noites antes ali, porque a gente vai postergando. A Tatiane colocou em poucos minutos já tendo viradas de chave. Então, Mas é isso. interessante trazer esses exemplos, assim, ó, eu conheci uma pessoa, ela começou a pegar dinheiro com, como é que chama essas pessoas que... Agiota. E aí ela me falou, tinha pego essa semana R$ 600 e pagou 400 de juros. Eu falei, guria, pelo amor de Deus, ela disse, não, tem que sair disso, porque assim, ó, quando as pessoas me perguntam, ela me perguntou, o que que tu faz? Eu disse, eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro, essa é a minha profissão. E aí ela falou assim, então eu preciso, eu preciso que tu me explique, né? Porque, gente, o nosso negócio não é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, né? Entre muitas coisas, né? E aí, o que eu percebi? Ela começou a ter assim, ó, gato, cachorro, mais um gato, mais um cachorro, mais um gato, mais um cachorro. Então, assim, ó, ela tem 2 filhos pequenos, mas ela tem 5 bichos para cuidar e criar. Dá gasto, exato. Aí, assim, ó, eu estou pedindo a Deus que dê a palavra certa para eu dizer para ela.
tu tem que reduzir o número de bicho que tu tem, porque ela está se apontando, porque ela precisa botar ração, ela precisa botar isso, a vacina, meu Deus, carência. Então, só que é o que a empresa falou. Ela está tentando, eu acho que, superar o problema emocional com os animais. Só que ela está se afundando financeiramente fazendo isso. Okay? Então, exatamente. Então, essa. Né, a questão do emocional. Do emocional. Exatamente, o emocional. Até a gente, muito interessante, eu comentei com a Rose também. Na semana passada, eu atendi um casal de clientes. E aí, nas primeiras conversas, então, eu coleto muito dado emocional, né? Sobre infância, como é que era a tua infância com dinheiro, porque a nossa infância, em geral, nos forma as nossas emoções, né? E aí, esse casal, tá? Eles ficaram se acusando, assim, na reunião, acontece bastante nas reuniões de casais. Então, assim, ele gasta muito em mercado, ele compra demais, pra que comprar tanta quantidade? Se a gente mora na cidade, pode ir no mercado quando quiser. E ele disse, e ela gasta muito com roupa, com cosmético, ela gasta um exagero com isso. O que aconteceu, gente? Conversei com eles. E ele passou fome na infância. Então, por que ele gasta com comida? Porque ele tem medo de passar fome. O inconsciente dele tem medo de passar por aquilo de novo. Por mais que agora a situação seja outra, o inconsciente dele tem medo de passar fome, então estoca comida. E ela não passou fome. Mas era aquela infância, assim, restrita. Então, assim, é duas peças de roupa no início do inverno, duas peças de roupa no início do verão. Não, nada de maquiagem, de perfume. Ela sempre foi uma mulher muito vaidosa. Então, o que acontece? Hoje ela tem dinheiro e ela quer compensar a criança dela ferida. Só que são conversas profundas, que a gente precisa ir aos poucos, conversando aos poucos com o cliente, mas de tornar isso consciente, a pessoa consegue dizer para o cérebro dela: não, peraí, eu não sou mais aquela criança. Hoje eu sou adulto, essa situação não vai acontecer de novo. Né? Eu sempre vou ter dinheiro para comprar comida, eu sempre vou ter dinheiro para comprar as roupas que eu quero, desde que hoje eu consiga controlar um pouco mais os meus impulsos, eu consiga gastar dentro dos limites do meu orçamento. Então, são coisas bem profundas e que normalmente têm uma raiz. Ou, no momento, tem uma outra cliente minha que passou por um divórcio muito traumático, em que o ex-marido pedia para ela pagar desde a metade do picolé dos filhos, e ela ficou. Ela estava numa situação financeira muito ruim, então teve que começar a pagar aluguel. O ex-marido pedia para dividir desde o picolé dos filhos, gente. Imagine, ele tinha uma situação bem melhor que a dela. Então, ela ficou com trauma de planilha neste momento. O que eu fiz? Eu não comecei com ela com planilhas. A gente estabeleceu valores. Quanto que são os teus gastos fixos, quanto que tu quer guardar por mês e quanto que são os teus gastos variáveis. Para ela não ter, né, esse trauma inicial já de voltar a se relacionar com planilhas. Então, a gente cria a estratégia conforme o que o cliente está disposto a fazer, tá? Aqui outro depoimento. Estou me dedicando bastante, os resultados estão aparecendo, aqui era uma quarta consultoria. A cada mês, coisa que há muito tempo não acontecia, e graças a ti que está me ajudando muito. Creio que esse ano saímos das dívidas graças aos teus ensinamentos. Eu sempre digo, né? Graças ao teu esforço. Porque eu posso fazer os mesmos ensinamentos com todos os clientes, e quanto mais o cliente se esforça, mais rápido os resultados dele vão vir, né? E às vezes não só quitar dívidas, tá, gente? Que nem essa cliente aqui, às vezes é eu dormir uma noite inteira, às vezes é eu saber que não vai faltar dinheiro para comida, é eu saber que não tem contas básicas em atraso. Às vezes o cartão de crédito vai ficar atrasado, vai ir para o Serasa, mas a tua subsistência vai estar garantida. E aí, tu tendo uma tranquilidade, tu tendo qualidade de vida, tu consegue sair, vender mais e fazer mais dinheiro, e depois tu resolve a questão daquela dívida lá no Serasa. Então, essa orientação, saber quando é hora de seguir pagando, quando é hora de renegociar, quantas parcelas cabem no orçamento, né? Enxergar o negócio como um negócio. Então, às vezes, o que acontece, né? A consultora Mary Kay gira no CPF, né? Não tem um CNPJ, mas continua sendo uma empresa. É um negócio. E ninguém tem um negócio só porque gosta muito. Eu gosto muito do meu negócio, acredito que vocês amem o negócio de vocês, mas é um negócio. E o que o negócio tem que ter? Vamos ver. Quem é que me diz aí? Saúde financeira, lucro, foi assim. Lucro. Um negócio tem que ter lucro. Porque se o negócio não dá lucro, o CPF não se alimenta, não paga. Ó, a Tatiane respondeu certo também. Não paga suas contas básicas, não consegue viajar, não consegue comprar coisas para si. Então, um negócio tem que ter lucro.
E a gente tem que organizar esse negócio de modo que ele dê o máximo lucro possível para te continuar nele, né? Para tu continuar ajudando as pessoas por meio do teu negócio. Porque quando a gente enxerga propósito no nosso negócio, é assim que a gente pensa, que a gente consegue ajudar as pessoas por meio dele, mas para isso eu tenho que ter lucro. Porque senão eu vou ter que trocar de negócio, vou ter que procurar outro emprego e não vou poder mais ajudar as pessoas com ele. Né? Então a gente precisa enxergar como negócio e enxergar como que eu vou aumentar a eficiência da lucratividade do meu negócio sempre. Então, aqui uma parte importante desse depoimento, não vou ler todo. Não sabíamos que precisávamos tanto de consultoria financeira até iniciar os encontros contigo, que foram essenciais para que pudéssemos reorganizar a nossa vida financeira e principalmente repensar sobre as nossas prioridades e focar nos nossos objetivos. Então, isso a gente é uma base da consultoria também, focar nos objetivos. Então, o que é o plano 1, tá, gente? Eu trouxe 3 produtos hoje para mostrar para vocês. O plano 1, eu até já tinha mandado a proposta para a Rose, né? Então, é um workshop que consiste em um encontro com duração de 2 horas. Pode ser presencial em Porto Alegre, Pelotas ou online, ou São Paulo, né? Claro, caso a gente verifique a questão das passagens, enfim. Grupos de até 30 pessoas, tá? O que a gente vai trazer no workshop? Eu vou trazer conceitos de educação financeira, empresarial, comportamental, vou trazer muitas reflexões. A gente vai ter uma planilha exclusiva para controle do orçamento, cada uma vai receber a sua planilha para poder fazer o controle. Teremos um relatório de perfil financeiro individual. E antes do workshop também eu vou mandar um quiz para entender quais são as principais dores de vocês e adaptar o treinamento para esclarecer essas principais dores. Também teremos no final do evento um case para resolução em grupo. Então, dependendo da quantidade de pessoas, eu vou criar mais de um grupo. Vou trazer uma problemática parecida com a realidade de vocês. Então, em alguns casos, vai ser alguém endividado, que precisa, né, pagar ali as faturas com os produtos da Mary Kay, precisa tomar outras decisões financeiras. Outro caso vai ser uma pessoa que está entrando dinheiro, como é que ela lida com isso? Então, ela quer viajar, ela quer comprar um carro, como que ela organiza essas prioridades? E vocês vão resolver estes cases em conjunto. E eu vou auxiliar vocês. Tá? Este workshop presencial em Porto Alegre ou em Pelotas tem um custo total, tá? De 1.980. Vocês podem fazer a conta aí pelo número de participantes. E se for online, tem um custo de 1.490. Tá? Então, é um evento amplo, com várias pessoas ao mesmo tempo. Vou trazer conteúdos, mas em geral eu não vou conseguir ouvir a problemática de cada uma e ajudar cada uma a criar um plano de ação. Então, é mais vocês aprenderem e já conseguirem colocando em prática. O segundo plano, tá? O segundo produto, o que é? É uma mentoria em grupo, tá? Essa mentoria em grupo, ela é para até 5 pessoas. Então, ela consegue ter um nível de personalização maior. São 5 mentorias em grupo e mais uma individual, tá? Então, a gente vai fazer um acompanhamento. Existe uma programática de conteúdo para cada mentoria e vai existir um tempo para cada pessoa expor o seu problema. Então, vocês também vão receber a planilha, também vão ter o relatório de perfil individual. O que tem de diferenciado? Vocês vão ter mais oportunidade de falar e de expor o problema de vocês. Então, assim que eu trouxer um conteúdo, hoje nós vamos falar sobre classificação de gastos pessoais. Vocês vão poder trazer os gastos de vocês na planilha de vocês e eu vou ajudar vocês a ver se a classificação está correta, como está essa distribuição, tá? Outro diferencial, vocês vão ter um grupo de WhatsApp, tirar dúvidas e auxílio na tomada de decisões comigo. Então, vocês podem esclarecer essas dúvidas durante todo o tempo de mentoria. Eu geralmente estruturo uma por mês, tá, gente? Então, vocês vão ter durante 6 meses esse acompanhamento para o esclarecimento de dúvidas e auxílio na tomada de decisões. Essas mentorias em grupo vão ter duração de 1h30 e a mentoria individual, duração de 1 hora. São 6 encontros. Investimento por pessoa, nessa modalidade em grupo. Também criei um formato diferenciado que a Rose me pediu. Acho que as meninas talvez não vão ter condições de pagar a mentoria individual, então vamos criar um formato que consiga atender mais gente, porque os problemas são muito parecidos entre elas. Então, que a gente consiga criar um formato que seja financeiramente mais acessível. Eu disse, olha, Rose, eu tenho a mentoria em grupo, que faz muito sentido quando as realidades são parecidas. Então, como que fica? A mentoria em grupo fica 1.125 por pessoa, os 6 encontros. Então, se a gente for fazer a conta,
São 5 mentorias de 1h30 e mais uma mentoria individual, né? Então tem bastante conhecimento, tem bastante prática. Eu ofereço desconto de 10% no Pix ou então o parcelamento em até 12 vezes no crédito, incluindo as taxas. Tá? Então pode ser mais fácil de caber no orçamento. Tá? Essa é a mentoria em grupo. Conforme eu conversei com a Rose, a gente precisaria só ter turmas fechadas e já poderia começar quando vocês quiserem, assim, as mentorias em grupo. Horários também, tá, gente? Eu trabalho manhã, tarde e noite, só não trabalho no final de semana. Então, a gente consegue achar um horário em comum para todo mundo. As mentorias individuais, como funciona? Aí é o meu padrão de trabalho, digamos assim. São 5 mentorias individuais de 1 hora, a análise detalhada das tuas condições. Então, assim, a gente vai falar menos de conceitos e mais da tua situação, né? A tua planilha com os teus gastos, eu vou te ajudar a analisar detalhe por detalhe. A gente vai fazer um plano de quitação individual de dívidas e de realização de metas. Vocês podem fazer de forma individual ou podem fazer com os esposos de vocês, se quiserem fazer a organização da família. Tem também a planilha exclusiva para controle do orçamento, que vai ser daí não no Excel, vai ser online no Google Planilhas ali, vocês podem acessar tanto no celular quanto no computador. O relatório de perfil financeiro e o atendimento do WhatsApp, tira dúvidas e auxílio na tomada de decisões também vai estar incluso individualmente. Essa tem um investimento mais alto, por óbvio, é individual. Tá? Então, essa é 2.650, as 5 mentorias de 1 hora. Tem duração de 6 meses, né? Uma por mês, ali a gente pode espaçar mais a última. Também 10% de desconto no Pix e até 12 vezes no crédito, com inclusão das taxas. Então, trouxe esses 3 produtos aqui. Acho que na situação de vocês pode fazer muito sentido a mentoria em grupo. Então, assim, o workshop é amplo. Quem não está endividado pode se beneficiar muito do workshop, pode sair dali com a sua planilha, já planejando suas metas. Mas talvez quem está endividado precise de uma atenção mais próxima, que a mentoria em grupo pode dar para vocês. Pode ter muitas colegas que estão passando por situação de endividamento e não tem receio de contar para outra e a outra pessoa julgar. Então, quando uma pessoa está endividada, a gente precisa ter muita compaixão. Ninguém se endivida porque quer. A pessoa se endivida sem querer. Ela não vai lá e compra uma roupa e pensa assim, vou comprar essa roupa para me endividar. Não, aconteceu sem querer. Foi o cachorro que ficou doente, foi o gás que terminou no mês ruim, foi uma janela que precisou trocar. Sempre é uma emergência. Então, a gente precisa, né, ter essa compaixão, ter esse carinho com essas pessoas, porque elas já estão se culpando o suficiente sozinhos. A gente não precisa oferecer mais uma palavra de desconforto para quem já está se martirizando tanto sozinho. E exatamente, né, Rose? Qual outro ponto? Às vezes uma pessoa está endividada, ela entra na Mary Kay, consegue se organizar no início, e depois, se ela não se organizar, ela vai desperdiçar uma grande oportunidade e vai achar que a Mary Kay é ruim. Então, assim, e outra coisa também, às vezes a gente tem pessoas próximas da gente passando por problemas financeiros, e qual que é o nosso primeiro ímpeto? Vou emprestar dinheiro. Só que se tu emprestar dinheiro, tu não vai resolver o problema na raiz. Tu vai só ajudar a tapar o sol com a peneira. O problema na raiz vai continuar e a pessoa vai continuar precisando de mais e mais dinheiro. O que tu pode ajudar essa pessoa? Não, eu vou te dar uma consultoria de presente, ou vou te dar as 2 primeiras de presente, depois tu continua, porque daí tu vai na raiz do problema da pessoa e realmente ajuda ela a se organizar, né? Não dá mais dinheiro para a pessoa se enredar mais ainda. Uma questão importante da gente, o alinhamento é gratuito. Então, assim, tô pensando se quero fazer individual, não quero, gostaria de conhecer melhor a ordem. O alinhamento é gratuito, vocês podem me chamar, vou deixar aqui o meu WhatsApp, e podem me chamar para esclarecer dúvidas. E se vocês quiserem, quero marcar uma reunião, vamos marcar uma reunião sem compromisso. Eu explico para vocês como funciona, né? Explico quais são as ferramentas que a gente utiliza e fico bem à vontade, né? Sem compromisso nenhum. Deixo aqui o meu Instagram, tá? E o meu WhatsApp. Então, tem bastante sugestão boa no meu Instagram, bastante conteúdo fundamentado no dia a dia, na prática, tanto nos stories quanto no feed. Vocês podem acompanhar por ali, podem, né, ficar sabendo mais sobre mim, sobre o meu trabalho. Agradeço mais uma vez a oportunidade da Rose, agradeço por vocês estarem me escutando. Sei que tem muita coisa boa para a tarde, que vocês devem estar ansiosas para ver quem vão ser as premiadas aí. E fico à disposição
Então, acho que a Rose pode, de repente, mandar o meu WhatsApp também para quem preferir ali no grupo. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre o meu trabalho, podem me chamar. Tá bom. Obrigada, Andresa, por esse momento aí, essa palhinha. Obrigada, uma salva de palmas para ti. Obrigada, gurias!